Amor e Vínculos, do Stanley Kahneman. Gente, esse livro é muito legal. Aqui ele vai falar sobre a visão somática do amor e também dos vínculos. O Kahneman ele vai colocar o amor e os vínculos como uma função da nossa biologia. Ele é extremamente corporal nesse sentido, né? Em que ele mostra como que os tecidos buscam criar vínculos e conexões. E ele também vai descrever aqui neste livro, a partir da descrição dos vínculos e dos estágios do amor, a base na qual a gente entende as estruturas overbounded e underbounded, que vão formar as formas com que o Kahneman trabalha. Né? O rígido, o inflado, o denso e o colapsado nascem dessas estruturas que ele descreve aqui neste livro. Tá? Então, é um livro não apenas muito interessante a respeito do tema, como também é um livro muito interessante em termos da teoria do Kahneman. Tá? Então, ele vai começar aqui colocando assim, o viés ocorre com frequência quando os adultos procuram ser amados como eram quando crianças. A pergunta terapêutica central é: que problema as pessoas têm em amar e não como elas foram amadas? Uma pessoa que vai à terapia como adulto quer amar como adulto, e isso tem a ver com o modo como ele ou ela usa a si mesmo e com o que pensa ser o amor. Nossa forma somática influencia os modos como tentamos dar e receber amor como adultos. O amor está enraizado na biologia, no nosso sangue. É um estado tissular complexo que inclui a configuração de certos processos corporais e metabólicos: calor, formigamento, pulsação, anseio. Esses diferentes estados de tecido estão associados com desejos e sentimentos. Estar implantado, estar apegado, estar separado, estar conectado. Na verdade, eles criam uma história. Essas experiências do tecido não são abstrações, pensamentos ou concepções desencarnadas, mas se referem à qualidade e quantidade de conteúdo celular e pulsação dos órgãos, a sensação ou os sentimentos que vêm de nossas células. Então, como vocês podem ver, o Kahneman ele é um autor extremamente corporalizado. Né? Enquanto em outros autores nós temos uma visão que parte de uma ideia para o corpo, no Kahneman você vai encontrar exatamente o oposto. Nós temos um corpo que cria um conjunto psíquico. Tá? É, isso daqui, em teoria da mente, é um tipo de proposta bem interessante, também desafiadora. Então, no sentido de que não apenas o cérebro forma o corpo, mas o corpo como um todo cria o estado que a gente chama, a experiência que nós humanos chamamos de experiência mental, de sentimentos, de conteúdo psíquico, a partir desses elementos que o Kahneman coloca aqui, né? Pulsação, formigamento, anseio, calor, etc. Né? Então, o problema que ele trata quando ele vai falar de amor e vínculos é como as pessoas querem amar. Né? Qual o problema que a pessoa tem nesse amor? A maneira pela qual ela cria vínculo, cria amor, é o foco. Né? Então, ele vai falar depois sobre os estágios do amor. O primeiro estágio que ele fala é o cuidar. O desenvolvimento bem-sucedido do estado de cuidar requer pais com um sentido suficiente de si para dar às crianças algo contra o que se expandir. E é interessante aqui, porque quando ele fala contra o que se expandir, não é no sentido de que a criança quer ir e o pai luta contra isso, mas é no sentido de que o pai oferece um limite dentro do qual a criança cria o seu movimento. Né? Ou seja, a expansão ela precisa de uma direção. Isso é como o câncer, por exemplo. Né? O câncer ele não tem um aspecto específico, ele não pretende chegar em algum lugar. O crescimento cancerígeno é um crescimento desordenado, ou seja, aquela célula começa a se expandir, se expandir, se expandir, se expandir, ela quer só se expandir por se expandir. Ela não tem um projeto de formar alguma coisa, né? Que é como, por exemplo, a diferença do óvulo humano, que também é uma célula que começa a se expandir, porém com um propósito, ela quer chegar em algum lugar. Né? Então, a ideia do limite é para que o crescimento e desenvolvimento da criança tenha este propósito, tenha esta força que guia ela, de certa forma, em uma certa direção. Esse estado do cuidar é muito importante e ele vai ele ser bem sucedido ou não vai interferir na maneira pela qual a pessoa dá e recebe amor. Né? O segundo, que é o importar-se,
Ele diz assim: olhe para mim, veja o que eu fiz. É isso que a criança pede aos pais. Os pais se focam na singularidade da criança e nas suas qualidades especiais, interessando-se no que se formará e que tipo de relacionamento desenvolverão. Então, quando o Kahneman fala sobre o se importar e o, o desenvolvimento bem-sucedido deste momento é o quê? É quando os pais conseguem olhar para a criança do jeito que ela é. Porque toda vez que uma criança nasce, os pais não sabem exatamente o que ela vai ser. Né? Ninguém sabe. À medida em que ela começa a desenvolver, que a gente começa a ver, essa pessoa é mais letárgica, essa pessoa é mais energética, essa pessoa gosta mais de estudar, essa pessoa gosta mais de atividade física. Importar-se está em perceber essa singularidade e ajudar a criança dentro dessa singularidade. Né? É a partir daí que os pais vão ajudar a pessoa a ter um sentimento bem desenvolvido de ser importada, né? Ou seja, assim, alguém se importa comigo, eu sou importante para alguém. Né? Assim como no primeiro estágio, eu fui cuidado, alguém cuida de mim. Né? A partir daí, ele vai colocar o estágio terceiro, que é o compartilhar. Compartilhar. O terceiro estágio do amor envolve um desejo de revelar os próprios estados internos de sentimento e percepção. A criança diz ao pai algo a respeito do seu estado interno e a expectativa é de que o pai responda a isto. Se ninguém escutar, se disserem à criança que sua experiência não é real, ou se ela for somente corrigida e lhe disserem o que fazer, sua experiência interna será invalidada e a intimidade não permitida. Tá? Então, aqui a gente tem um terceiro estágio, onde eu falei dos prós e dos contras, né, do bem-sucedido e do mal-sucedido, aonde depois de ser cuidada, depois de se importar, quando a criança começa a se formar e começa a se entender, ela pode então buscar revelar coisas. Ela quer falar do que acontece dentro dela, ela quer compartilhar. Né? E à medida que esse compartilhamento é aceito ou não, ou o que se faz com o que é compartilhado, nós vamos ter também estruturas relacionadas à forma de amar e de se relacionar. Né? Então, se eu tenho uma pessoa que me escuta e com quem eu posso compartilhar, eu, por exemplo, vou ter uma intimidade na qual me permito me abrir ao outro. Agora, se desde o começo eu fui simplesmente fechado a isso, como o Kahneman coloca aqui, né, um sofrimento corrigido, ou se a pessoa diz que a sua experiência interna não vale de nada, a minha tendência quando me tornar um adulto é em não me abrir, não revelar coisas a meu respeito para os outros e muito menos para mim. Né? No estágio da cooperação, que é o quarto, uma criança quer se tornar parte da família, compartilhar de uma entidade maior que ela mesma e contribuir para isso. Cooperação é fazer coisas junto em torno de algo maior do que as pessoas estão realizando. Então, quando a criança começa a desejar cooperar com a família, ela está num outro estágio. Além de ela poder abrir o que tem dentro dela, ela também quer compartilhar com aquilo que ela percebe que é maior do que ela. Esse sentimento de pertencimento é extremamente importante quando a gente vai falar de relacionamentos, porque todo relacionamento, vamos pegar o relacionamento a dois, não é apenas um mais um, é um nós. E este nós é maior, é diferente do que um mais um. Ele é maior. É um conjunto que envolve os dois. E se a pessoa tem essa percepção bem desenvolvida, ela pode se soltar dentro desta coisa que é maior do que ela. Se ela não tem, a tendência dela vai se fechar ou querer ficar de fora disso, por medo de entrar aqui dentro. Tá? Muito bem. Isso tudo aqui é falando sobre os estágios do amor. Eu vou dar uma pincelada rápida aqui para vocês a respeito do objetivo do vínculo. O Kahneman coloca: o contato, que é padrão de proximidade e distância, atende a uma função. Essa função é a interação mútua para dar suporte a uma forma ou desenvolver uma forma emergente. Então, o que o Kahneman vai falar a respeito do vínculo é o seguinte: por que nós vinculamos? Para que nós nos vinculamos? Como uma maneira de criar contato e criar forma. Seja uma forma pessoal, no caso da criança que precisa criar-se, seja uma forma de cooperação, onde eu quero criar um relacionamento, uma família, uma empresa, uma nação, uma cidade, enfim, qualquer coisa. Né? Então, quando a gente busca o vínculo, a gente está buscando criar algo, dar a forma de algo. Isso, segundo Kahneman, é o, digamos assim, o objetivo último, ou melhor, o objetivo primeiro dos tipos de vínculo que a gente cria. Né? E ele coloca assim: alguém pode pedir ajuda verbalmente, mas inconscientemente colocar a si mesmo numa postura de negação, ou pode encobrir seu desamparo com uma postura de orgulho. Então, o que o Kahneman vai falar
é que o vínculo ele também é primariamente corporal. Isso, em teoria da comunicação, significa dizer que conteúdo e forma são coisas diferentes. Então, eu posso pedir ajuda, mas eu posso pedir ajuda assim, por exemplo. Pô, você tem que me ajudar, e você tem que me ajudar deste jeito. Então, quer dizer, se eu peço ajuda assim, eu não estou, na verdade, pedindo ajuda, eu estou mandando alguém fazer alguma coisa. Né? O pedido de ajuda, neste caso, se coloca como ele coloca, numa postura de orgulho, onde eu sou maior do que você e você tem o dever de me ajudar. Então, eu não estou pedindo nada. Né? Eu estou mandando você, fingindo que estou pedindo. Embora internamente a pessoa possa realmente sentir que está pedindo ajuda, a forma dela de se vincular com outra pessoa não condiz com o pedido que ela faz verbalmente. Né? E tudo isso é o tal do vínculo. Né? Então, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de vínculo, não porque a gente não sabe o que é, mas porque a nossa maneira de expressar a partir da nossa história nos leva numa direção completamente diferente. Né? Gente, então assim, ó, essa é uma pinceladinha do amor e vínculos para vocês. Espero que vocês tenham achado interessante, porque é super. E espero que vocês gostem muito do livro. Abraço para vocês e até a próxima.